Está aí? Então venha para cá que hoje nós vamos desbancar a FCC. Ó, separei 5 questões da FCC de análise sintática e tenho certeza que você vai adorar e vai compreender o método dessa banca. Então passa logo essa vinheta que eu estou ansiosa para começar esta videoaula. Olha, veja só, tem uns vídeos aqui no canal que eu postei anteriormente sobre análise sintática do período simples, está tudo lá bem organizado, desde a introdução, ó, um vídeo só sobre tipos de sujeito, tipos de predicado, tem termos integrantes da oração, termos acessórios, tudo bem organizado na sequência para que você possa compreender de modo muito fácil a língua portuguesa. E análise sintática é assunto de concurso, vai? Ninguém pode deixar isso para lá, ninguém pode deixar de aprender. Mas vamos logo, professora, vem para cá, vamos ensinar logo essas questões que você trouxe aqui para a gente para que se possa compreender muito bem. Veja só, confira aqui na tela como a FCC, no ano de 2018, questões quentinhas, bem recentes, como a FCC está cobrando análise sintática nos últimos concursos públicos. Veja só o que se cobra nessa questão. Ah, eu já ia esquecendo, uma coisa importante. É interessante que você preste atenção no comando da questão, naquilo que está sendo cobrado, pedido, solicitado, para que você possa compreender muito bem e assim encontrar o gabarito com exatidão. Porque a nossa missão, ó, é fechar essa prova de língua portuguesa. Preste só atenção aqui na tela a questão que eu coloquei para que vocês possam entender como a análise sintática se dá aqui na banca da FCC. A primeira questão é uma questão que foi cobrada no último concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tem assim: o segmento sublinhado em "Para mim, é mais fácil escrever um romance de 200 páginas. Exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em". Observe que na questão nós temos um romance de 200 páginas sendo aqui destacado, sendo aqui sublinhado. E na sequência dos gabaritos nós temos as frases. Letra A. O leitor, que não precisa de teoria, sabe exatamente. Observe que a palavra destacada aí é a palavra que. O pronome relativo que a gente precisa lembrar que este está substituindo um substantivo da oração anterior e está funcionando sintaticamente nesta oração. Vamos ver já já como se dá esta função sintática. Letra B. Acabo de ler 2 ótimos livros de contos. Letra C. O atávico país rural explode em todos os poros da cidade moderna. Letra D. É tudo uma questão de engrenagem muito maior. E letra E, essa é uma questão comercial. Vira os pontos aqui destacados em cada alternativa que está aqui nesta questão. Vejam só, de modo algum, a banca afirma que um romance de 200 páginas é o objeto direto do verbo escrever. Quem escreve, escreve algo. E se escreve algo, esse termo aí, completando o sentido do verbo escrever, transitivo direto, é um objeto direto. O que se quer que nenhuma das alternativas aqui, o termo grifado, funcione como objeto direto. Na letra A não pode, está errado, porque esse que, como pronome relativo, está substituindo o nome leitor. E o nome leitor, nesta oração, vai funcionar como sujeito. O leitor não precisa de teoria, portanto, o que é sujeito e não objeto direto. Mas aí eu tenho a letra B. Já está percebendo que a letra B não está tão complicada e parece que é o gabarito? Parece não, é exatamente o gabarito. Acabo de ler 2 ótimos livros de contos. 2 ótimos livros de contos completa o sentido do verbo ler. Se o verbo ler é transitivo direto, assim nós chegamos ao gabarito. Esse termo destacado completa o sentido do verbo ler e assim é um objeto direto. Não dá para ser na letra C, porque quando a letra C diz o atávico país rural explode em todos os poros da cidade moderna, em todos os poros se dá aí como adjunto adverbial e não como objeto direto. Depois na letra D eu tenho é tudo uma engrenagem muito maior. É tudo uma engrenagem, observe que eu posso
inverter aí um termo, colocar tudo é uma engrenagem, sendo tudo o sujeito. E por fim, essa é uma questão comercial. Uma questão comercial, dentro dessa estrutura com verbo de ligação, faz referência ao sujeito essa, e aqui nós temos um predicativo do sujeito. Letra B, gabarito. Vamos aqui para a segunda questão. Olha só. Nesta outra questão tem assim, tem dois termos grifados. Ambos os elementos sublinhados exemplificam uma mesma função sintática em. Observe que a FCC tem uma tendência de não dizer já qual termo, é você que tem que saber identificar. Apenas coloca aqui. O que eu preciso aprender nesta questão? O que eu preciso saber nessa questão? De que se esses dois termos grifados exercem funções sintáticas idênticas. Veja na letra A como diz. Vi, deliciado, o garoto recolher as mãos. Gente, vi, tem um sujeito oculto aí, vi como? Deliciado. Foi o modo como eu vi. Está aí na categoria de adjunto adverbial. Ótimo. O garoto recolher. Recolher o quê? As mãos. Quem recolhe, recolhe algo. Sendo assim, as mãos é objeto direto. Então, não posso marcar a letra A porque são duas funções sintáticas distintas. Os ingleses, diz o poeta, nasceram para existir. Será que seria essa? Os ingleses nasceram para existir. Estou pegando a oração aí, retirando o termo, diz o poeta. Os ingleses, sujeito. Os ingleses nasceram. Diz o poeta, eu tenho o sujeito pós-posto ao verbo. O poeta diz. Então, este caso aqui apresenta, nesta alternativa, apresentam dois elementos em que estes exercem a função de sujeito e assim nós temos o gabarito também na letra B. Como se dá a letra C? O sorriso de todos iluminou de novo a sala. Ó, o sorriso de todos iluminou. O sorriso, sujeito, sorriso, iluminou. De novo, a sala iluminou o quê? A sala. Sala se dá como objeto direto. Letra D. O menino continuava a narrativa. A narrativa completa o sentido do verbo continuar, objeto direto, pois não há preposição. Com uma inocência maravilhosa. De que modo? Ó, com uma inocência, inocentemente. Dessa forma, eu tenho exatamente um adjunto adverbial. E assim eu tenho objeto direto, adjunto adverbial. Esses termos sintáticos não exercem igual função, portanto, não pode ser gabarito. Letra E, aquele doce sorriso mecânico sumiu de repente. Ó, o sorriso sumiu. Se o sorriso sumiu, eu tenho a ideia aqui de sujeito. E, de repente, é a ideia de adjunto adverbial. Gabarito letra C, porque os dois termos, ingleses e poeta, estes exercem a função de sujeito. Ó, deixa eu parar um pouquinho aqui. Parece que eu estou um pouco apressada, mas veja só. Se você está entendendo bem, ótimo. Se não, coloca nos comentários que eu estarei com você neste momento tirando todas as suas dúvidas. Isso é muito legal, porque você pode, além de aprender as questões aqui, interagir comigo, tá? Então, combinado assim? Vamos agora para a terceira questão. Olha só o que diz a terceira questão. Primeiro tem uma frase, né? Uma frase para que seja analisada e assim ir para a questão. A beleza midiática arrebata a mulher de forma avassaladora. A beleza midiática arrebata a mulher de forma avassaladora. Como nós estamos diante de questões de análise sintática, eu já dou uma dica. Olhe logo para o verbo. O verbo é o termo mais importante aí da oração, é a marca da oração. Vamos ao que diz a questão aqui da FCC 2018. No contexto, o verbo que possui o mesmo tipo de complemento daquele da frase acima está sublinhado em... As cirurgias plásticas nunca estiveram tão presentes. Gente, voltando para a oração. Arrebata a mulher. O verbo arrebatar tem qual predicação? É um verbo de ligação? Não. É um transitivo indireto? Quem arrebata, arrebata algo. Não, confirmamos agora. O verbo arrebatar, ele é transitivo direto. Estiveram está aqui numa relação de que as cirurgias plásticas nunca estiveram tão presentes no verbo de ligação. Ó,
Daí emerge seu enorme poder de captura. O verbo emergir, ele é intransitivo. Tem aqui um sujeito após o verbo, ó, seu enorme poder de captura emerge. Então aí é um verbo intransitivo. Letra C. Se há uma propriedade inerente às imagens, o verbo haver é o verbo de destaque. É importante entender que o verbo haver, quando este tem sentido de existir, ele vai aqui apresentar uma ideia de impessoalidade e na sintaxe esta oração é sem sujeito. Isso não quer dizer que o verbo não tem transitividade, tem sim, e tem complemento. Ele é transitivo direto, como complemento, obviamente, objeto direto. Ele só não tem sujeito. E aqui está o gabarito da questão. Igualmente o verbo arrebatar, o verbo haver, no sentido de existir, mesmo sendo impessoal, não havendo sujeito, há complemento. E ele é transitivo direto. Gabarito da questão 3, letra C. Na alternativa D, nós temos o verbo existir. Existem inúmeros veículos destinados a mostrar que existem é verbo intransitivo, tendo o sujeito aí pós-posto. Inúmeros veículos existem. E aí nós temos um caso de um verbo intransitivo, como também na letra E. Ocorreu um fenômeno diferente. O verbo ocorrer, assim como o verbo existir, também é intransitivo. Olha só o que é que eu tenho? Um fenômeno diferente ocorreu. Vale prestar atenção que muitas vezes o verbo intransitivo vai apresentar o seu sujeito pós-posto a ele. E aí muita gente, às vezes que não estudou muito, que não presta um pouco a atenção, vai pensar que este é complemento do verbo, diante aí de uma oração de sujeito elíptico. Mas, ó, não se confunda. Esses verbos apresentam o sujeito após, o que não tem impedimento algum, e dessa forma nós temos um verbo intransitivo. Ok? Vamos para mais uma questão. E é importante perceber o modelo dessa questão, o modelo das questões do FCC, sobretudo dos últimos concursos, não muda muito, pode confiar. Na análise sintática, a FCC vem mantendo esse mesmo padrão e nós temos em mais uma questão uma oração em destaque, né? Não tem o texto aqui, mas essa oração em destaque foi retirada aí de um texto colocado na prova de língua portuguesa. Então tem assim: hoje, graças à internet e a novas tecnologias, surgem novos padrões de atenção. O termo destacado aí, gente, é novos padrões de atenção. A questão diz: o elemento que, no contexto, possui a mesma função sintática do sublinhado acima, encontra-se também sublinhado em. Vocês estão aí observando que a FCC nunca entrega o termo sintático? Vocês estão observando que vem repetindo mais ou menos a mesma forma aí entre uma questão e outra? Isso é muito importante porque vocês, aprendendo isso, olha, vão desbancar a FCC. Eu não tenho dúvida e vai gabaritar assim. Nas alternativas tem da seguinte forma: hoje, esses cineastas poderiam ser vistos como a vanguarda de uma forma. Gente, o termo destacado lá, novos padrões de atenção, tem uma função sintática que precisa ser identificada para eu começar a fazer a questão. Quando eu parto logo para a questão, fica complicado. Se eu tenho lá na oração surgem e o verbo surgir é intransitivo, por quê? Não precisa de complemento para fechar o seu significado, isso surge, então novos padrões de atenção é um sujeito que está após o verbo. O que eu quero identificar aqui nessa questão é o sujeito. Continue observando aqui na tela. Na letra B, na letra A, gente, com a vanguarda, é o modo como poderiam ser vistos, né? Como a vanguarda. Então, se é um modo, é um adjunto adverbial, é uma circunstância. Com o drama televisivo granjeando aplausos, quem granjeia, granjeia algo. Assim eu tenho um objeto direto, tanto do público quanto da crítica. Letra C. Em que ele declarou que o cinema estava morto. O cinema estava morto. Morto é predicativo do sujeito de cinema porque o verbo estava está ligando sujeito à característica. Então não é gabarito. Letra D. Cineastas também flertaram com a televisão.
Tá fácil de identificar o sujeito aqui, não está? Letra D é gabarito. Na verdade, às vezes, a FCC quer complicar lá no comando da questão e aí colocar uma certa dificuldade, pensando que você não manja sobre esse sujeito que pode estar após o verbo, mas você sabe sim, principalmente porque agora que já assistiu essa aula, você já sabe que o sujeito pode estar após o verbo, portanto, ó, gabaritou a questão, desbancou a FCC. A letra E não pode. Só para nós sabermos aqui e aprender bem, diz o seguinte: em vez de apenas entreter e vender produtos por meio de anúncios, ideia de circunstância, adjunta adverbial. Letra D é o gabarito, porque cineastas, com muita clareza, no padrão, na ordem aqui convencional da gramática, é o sujeito. Ficou claro? Portanto, aqui a banca FCC, gente, é simples demais em análise sintática, eu não tenho nem medo. Tranquilo, tranquilidade, ok? Vamos para a questão 5, a última questão da FCC desta nossa videoaula, porque nós vamos já para as questões CESP. E aí, vocês gostam? Tem assim a questão 5. O verbo e o seu sujeito estão sublinhados em um outro modelo de questão FCC. E aí ele já está dizendo que eu quero o verbo e o seu sujeito, né? Não é só o verbo e o sujeito, não. A relação destes dois. Letra A. Jones Barsol, diretor do espetáculo, diz que esse olhar sobre a mulher é feito de forma brutal. Tem um elemento aí, entre vírgulas, que nós reconhecemos como, você sabe? Aposto para quem acertou, porque diretor do espetáculo explica quem é Jones Barsol. E a sequência da oração está adiante, esse aposto está só como um termo explicativo. Jones Barsol diz. Jones é o sujeito, diz é o verbo que faz referência, portanto, gabarito letra A. Sacou aí como tá legal? Como a questão está tranquila? Lá na letra B eu tenho uma montagem solo amapaense traz a reflexão. Não está como sujeito e verbo. A peça tem a assinatura da Associação Artística Casa Circo. Tem é verbo, obviamente, mas a Associação Artística Casa Circo não é o sujeito do verbo ter. A mulher é obrigada a impor uma política que valide. Olhe como essa alternativa pode ser uma casca de banana. A mulher é sujeito, valide é verbo. Só que valide é verbo para política e não para mulher. Preste atenção que às vezes tem essa casquinha de banana que pode levar ao erro e eu não quero que isso aconteça. Letra E. Essa condição seria necessária se a vida de cada pessoa fosse restrita a ela. Ó, também pode levar ao erro. Fosse é verbo, pessoa, mas aqui não é pessoa o sujeito, é vida. A vida de cada pessoa fosse restrita, a vida fosse restrita. Percebeu aqui como nós podemos entender como erro, como acerto e assim gabaritar? Viram que não é difícil? Não é difícil não, de jeito algum, pessoal.